Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para uma formação sobre o documento 109 da CNBB, as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, que se encontram em validade de 2019 a 2023. Como coloquei ali no slide, esse conteúdo não dispensa a leitura integral do documento. Este aqui que nós faremos a apresentação do terceiro capítulo, né? Apenas a apresentação do terceiro capítulo, porque é muito importante que nós o compreendamos, sobretudo quando ele nos fala da igreja em casa, né? Quando ele nos fala da igreja em casa. Então, nós aprendemos, né, com a Igreja no Brasil sobre a evangelização. Então, lembrando aqui, esse ano de 2019 a 2023. Então, guardemos essa data muito importante. Então, no sumário desse documento, nós temos a apresentação, objetivo geral, introdução, o primeiro capítulo, é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, o segundo, o olhar de discípulos missionários, e o terceiro que nós iremos estudar, a igreja nas casas, o quarto capítulo, a igreja em missão, e o quinto capítulo, a conclusão. Para iniciarmos bem esse texto, vamos à apresentação. A apresentação foi feita pela presidência da CNBB, eleita em 2019, inicia com um clamor nesse tempo para a renovação das forças missionárias para anunciar a palavra de Deus. Os desafios não faltam, né? É muito bom compreendermos isso aqui, pois o desafio não falta. Ele continua sendo o princípio e o fundamento da missão da igreja. É preciso acreditar que pelo testemunho e a vida fraterna solidária junto aos irmãos será possível construir um mundo sobre os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Como nos ensina o começo do capítulo 3, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, que nós encontramos lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Depois, a igreja se volta ao seu Senhor para nele, muito importante isso aqui, para nele e com ele compreender a realidade e discernir caminhos para cumprir a tarefa missionária dentro dos 4 capítulos inerentes a esse documento. As diretrizes são caminhos para responder aos desafios dos nossos tempos, nessa sociedade muito líquida, muito fluida, que nós falamos muito sobre ela. Depois, as diretrizes se constrói a imagem da casa, não é? Quem diria que lá em 2019 a casa seria tão importante, né? O lugar do nosso isolamento social, se nós olharmos de uma maneira negativa, ou o lugar do encontro, né, vendo a partir da positividade. De ingresso e de saída, lugar de acolhimento e de envio. É da casa, né, do oikos, que nós encontramos o acolhimento e o envio. Casa é lugar de acolhida, casa é lugar de se sentir bem. Casas que são comunidades eclesiais missionárias. Ser cristão, sobretudo, implica em viver em comunidade, né? O cristão não é nunca só, em comunidade. Depois que geram missionários comprometidos, né? O estar em comunidade para gerar missionários comprometidos. E o missionário antes precisa passar pelo discipulado. Depois, a missão, ela se fundamenta em 4 palavras neste documento, né? Ele se fundamenta em 4 pilares nesse documento.
primeiro, a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária, né? São os 4 pilares que esse documento vai trabalhar. Palavra, pão, caridade e ação missionária. Outro ponto, o apóstolo recorda o compromisso, ai de mim, se eu não anuncio o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Que as diretrizes ajudem a arder em nosso coração este forte desejo para evangelizar o Brasil cada vez mais urbano, em comunidades eclesiais missionárias, pelo anúncio da palavra de Deus e a formar discípulos, cuidadores da casa comum, como nos fala Papa Francisco na Laudato Si. Então, lembremos a nossa casa comum, nosso planeta Terra. O objetivo geral, né, do documento 109, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio da palavra de Deus, formando, isso aqui é muito importante, tá? Desculpem o meu mau jeito com o mouse, mas formando discípulos de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Lembrando, Santo Domingos, Medellín e Puebla e Aparecida também refizeram essa opção preferencial pelos pobres. A opção exclusiva é por Jesus Cristo e a opção preferencial é pelos pobres. Pobres, a palavra Nauim, significa aquele que se dobra diante de Deus. Cuidando da casa comum, né, do nosso planeta Terra, da nossa comunidade, e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Que plenitude é essa? O dia que partimos para a casa de Deus. A introdução, né, de 1 a 9. Jesus Cristo, o missionário do Pai, veio anunciar a boa nova do reino de Deus. Missão: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:5. São João 22, em 1958, se não me engano aqui é João 23, deve ter faltado um pontinho, tá? É São João 23, convidou os bispos do Brasil a prepararem o primeiro plano pastoral, né, das diretrizes gerais da ação evangelizadora, tá bem? A ação evangelizadora de 2011-2015 organiza-se em 5 urgências: estado permanente e missão, iniciação à vida cristã, animação bíblica da vida e da pastoral, comunidade e de comunidade, serviço à vida pleno para todos, à luz do documento de Aparecida e do magistério do Papa Francisco. Então, o documento trazia nos 5 grandes desafios, né? Estado permanente de missão, iniciação à vida cristã, animação bíblica da vida e da pastoral, comunidades de comunidades, que é o capítulo 5º, né, do documento de Aparecida, e serviço à vida pleno para todos, né, à luz do documento de Aparecida e magistério do Papa Francisco, dos documentos do Papa Francisco. Os novos olhares diante da cultura urbana, as novas diretrizes estão estruturadas a partir da comunidade eclesial missionário, CEM, né? Então, toda vez que nós dissermos CEM, C-E-M, comunidade eclesial missionária, tá? Então, para não ficar repetindo toda hora comunidade eclesial missionária, nós vamos repetir o CEM. Imagem da casa, entendida como lar. Laudato, faltou aí um errinho de português, me perdoem, Laudato Si, tá? Esse Y aí tá errado. Então, aqui vocês coloquem um T, por favor, como eu estou fazendo aqui agora. É Laudato Si. Criar uma família ou famílias, lares, casas de comunhão. Como nós estamos vivendo agora, né? Abri aqui um parênteses, me desculpe, mas
parece que esse texto ele foi preparado já no tempo da pandemia, né? E nós só ficamos sabendo dessa pandemia chegando no final do ano de 2019, né? E isso aqui aconteceu na Assembleia dos Bispos, né? Essa aprovação. Então, criar uma família, famílias, lares, casas de comunhão. Como eu falava na homilia, às vezes, esse final de semana, às vezes o desafio começa em casa, porque nem todas as pessoas têm o mesmo desejo de se encontrar com Deus. E a hora que você quer assistir a missa, você quer ouvir a missa, celebrar a missa na sua casa pela transmissão online, pessoas parecem que vivem em outras realidades ou dificuldades e mesmo assim não querem e acaba convivendo ali com uma dificuldade maior. Depois, né, a casa, pessoas próximas, lugar onde vivem, a igreja se faz cada vez mais presente nos locais onde as pessoas estão, ou seja, nesse tempo de redução cada vez maior, né, das missas presenciais, as pessoas idosas, as crianças, as pessoas com comorbidades, a igreja ela deixou de ser apenas um templo para se tornar igrejas domésticas, como no princípio, né, a Eucaristia era celebrada nas casas. Então hoje o padre preside a Santa Missa da matriz ou da igreja e nós acabamos celebrando da nossa própria casa. Então essa casa é pessoas próximas, né? Está no aconchego do lar. Depois, a casa é a comunidade eclesial missionária, né? Novamente aqui lembrando, ó, o SEM, né? Comunidade eclesial missionária, de portas abertas. Por que de portas abertas? Eu coloquei entre parênteses aí, entrar e sair, né? A comunidade ela é aberta justamente por isso, é o entrar e o sair. As portas que acolhem os que chegam, alegrias, dores, angústias, e abertas para sair em missão, anunciando Jesus Cristo e o reino de Deus. Então aquela pessoa que chega alegre, ou com dor, ou angustiada, ou triste, ou abatida, ela encontra ali acolhida, ela se torna discípula, ela começa a vivenciar esse discipulado e depois ela sai para anunciar, para o anúncio do reino. O SEM é sustentado por 4 pilares, né? Então a comunidade eclesial missionária ela é sustentada por 4 pilares: palavra, né? Iniciação à vida cristã e animação, a animação bíblica de maneira muito especial, né? Não pode faltar nunca a ação bíblica, isso aqui, tá? Sempre isso aqui é muito presente no meio de nós. Depois o pão, né? Liturgia e espiritualidade, o pão da palavra e o pão eucarístico. A caridade, a serviço à vida plena, sociais, missionárias, né? Que nós precisamos tanto. Depois a ação missionária, que é o estado permanente de missão. A igreja ela nunca dorme, ela não pode dormir, né? Ela está nesse estado permanente de missão. Depois lembra a tradição da igreja no Brasil, olhar no presente, ciente da sua importância. A força do evangelho tem transformado homem desse século, né? A força do evangelho ela tem transformado o homem desse século? Ou será que ainda nós vivemos um cristianismo arcaico do passado, relembrando e vivenciando muito ainda aquilo que nós chamávamos de tempos de cristandade, onde não se precisava catequizar porque todo mundo tinha que ser católico, né? E hoje não. Hoje a sociedade é fluida, como eu disse anteriormente, ela é líquida. Se acha felicidade, né? Se acha no proselitismo, né? Sobretudo no proselitismo religioso. Então nós não podemos cair nisso, muito menos na falsa teologia da prosperidade. Deus que virou um escambeiro, né? Ou, vou traduzir para um português bem simples, um muambeiro. Deus que se tornou alguém que troca. Tudo eu quero trocar com Deus. Eu quero trocar a saúde por algo, eu quero trocar a saúde por algo, eu quero trocar a vida por algo, eu quero trocar
um pedido por algo, eu vou dar uma cesta básica se isso acontecer, eu vou em Aparecida acender uma vela se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa para receber tal coisa. Né? Quando Deus nos diz, o que tem vós para me oferecer que já não me pertença? Tudo me pertence. Né? Então, será que temos transformado através da palavra do Evangelho outros homens? Também essa pergunta caberia. Né? Ou será que é só a mim mesmo que eu transformo e às vezes nem a mim mesmo? Né? Para a missão de Jesus e no coração da igreja, será que temos? Né? Quais desafios e métodos de ser seguido para proclamar de modo eficaz o Evangelho? Que modo nós precisamos pregar o Evangelho? Como eu tenho falado nas missas desse final de semana, ontem no Planalto, ontem à noite na Matriz e hoje de manhã. Né? Como é que eu tenho proclamado o Evangelho de Deus? Eu tenho proclamado com palavras, palavra o vento leva, tá? Vamos falar bem baixinhos aqui. Palavra o vento leva. Proclame o Evangelho com a sua vida, que é o mais importante, é o necessário para a nossa vida, é proclamar o Evangelho com a nossa vida, tá? Além disso, tudo que passa disso é proselitismo, é fala, é prosa, tá? É palavra vazia. Para isso, nós encontramos o anúncio do Senhor. Né? E aqui nós entramos propriamente no capítulo 3, onde nós vamos entrar. Eu quero convidar você a adquirir esse documento. Se você desejar, sobretudo, agentes de pastorais e movimentos, você pode encomendá-lo, nós traremos, né, através da Secretaria Paroquial. Esse documento é riquíssimo, né, o documento 109, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora na Igreja do Brasil 2019 a 2023. Então nós temos aqui grande tempo ainda para esse documento ser utilizado. E por que eu quis trabalhar esse 3º capítulo, né, conosco? A igreja nas casas, né, do número 73 ao número 123. Porque na igreja, quando nós vamos estudar um documento, nós não vamos lá na página tal. Não, nós vamos trabalhar o capítulo, depois o subcapítulo, né, e vamos dividir em números. Então aqui esse capítulo 3º, para nós, ele vai do 73, que é o 3.1, até o número 81, né, que termina o 3.1. Mas o capítulo todo ele vai até o número 123. Então, número 73 ao número 123. Tá? Então, nesse primeiro ponto, um resumo que eu desejo fazer enquanto introdução, né? A casa, enquanto espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados para o encontro e o diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas. E aqui nós encontramos todas as citações bíblicas trazidas pelo documento, né? E lugar de cura e perdão dos pecados. Cura e perdão dos pecados. E aqui nós podemos entender a casa primeiro como a casa família, né? A casa familiar, o local de convívio familiar. Então é lugar de cura e de perdão, porque é em casa que começam muitas vezes as dificuldades, sobretudo abusos, né? Abusos, xingamentos. Então é lugar de cura e de perdão, né? Depois a casa-igreja, a cura do perdão dos pecados. Depois a partilha com publicanos e pecadores, né? Partilhava Jesus a mesa com publicanos e pecadores, refletia sobre assuntos importantes como jejum, orientava sobre o comportamento da comunidade e a importância de se ouvir a palavra de Deus, né? Essa grande importância. Embora Jesus não tivesse onde inclinar a cabeça, valorizava a casa como local de encontro e convívio. Caminhar é modo de entrar em contato com as pessoas, cria oportunidade para a experiência que ampliam relações fraternas e comunitárias nos ambientes por onde Jesus passava, nos ambientes
por onde Jesus passava. Então, aqui, coloquem um onde, né? Comunitárias nos ambientes por onde Jesus passava. Os discípulos de Jesus reuniam-se em casas particulares, né? O cenáculo. E esse cenáculo, ele indica o caminhar. Caminhar é seu modo de entrar em contato com as pessoas. Tanto Jesus como seus discípulos assumiram um estilo de vida itinerante para propagar a boa nova da salvação. Boa nova é evangelium, né? Do grego evangelho ou boa nova, boa palavra. Os encontros de Jesus ao longo do seu caminhar criam oportunidades para experiências que reforçam e alargam as relações fraternas e comunitárias nos ambientes domésticos por onde ele passava, né? E esse passar é a casa. Então, a casa é assim, assumida como um lugar para cultivo e vivência dos valores do reino. Muito rico esse documento, né? Quando nós o lemos, quando nós o meditamos, nós aprendemos a amá-lo. Falta muito ainda a nós católicos, né? Uma teologia da leitura, sobretudo os documentos da igreja. Depois nós encontramos entre os primeiros cristãos a experiência da igreja na casa implicava um conjunto de relações para além dos laços familiares tradicionais, né? A pertença à família, né? E entre eles ninguém passava necessidade. E aqui nós encontramos tanto em Marcos como em Atos dos Apóstolos. Então, lá o documento diz assim: entre os primeiros cristãos, a experiência da igreja na casa implicava um conjunto de relações para além de laços, né, das casas tradicionais, dois pais, filhinhos, cachorro e um gato. A igreja nas casas garantia um senso de pertença à família de Deus, né? E já não importava mais ser grego, judeu, escravo, livre, mas somente ser de Cristo. Colossenses 3:11, Gálatas 3:28, né, como nós encontramos aqui no documento. A casa, a comunidade, era lugar de reconhecimento mútuo e nela seus habitantes deviam fazer parte da casa. Fazer parte da casa. Superfazer. Por que superfazer? Porque eles precisavam conhecer, né, a parte que pertencia a eles e fazer o reconhecimento que eles faziam parte daquilo ali. Depois, as comunidades reunidas nas casas incluíam pobres e os de maior poder econômico, reconhecida por Paulo, que se reuniam na casa de Priscila e Áquila, 1 Coríntios 16:19. Depois, a vida comunitária não deixava isolados dos outros habitantes. Carta a Diogneto, né, do século II, uma carta muito linda. Tenho essa carta também, ela nos fala, né, do encontro do cristão, que nós não somos desse mundo, mas vivemos nesse mundo. Ela não tem o remetente, ela só tem o que vai receber, né? Ela tem um destinatário só, que é Diogneto, e essa carta fala-nos exatamente um pouco daquilo que Paulo nos fala no 1 Coríntios capítulo 14, 23, né? Os hábitos. As comunidades reunidas nas casas incluíam tanto pessoas pobres como agentes de maior condições econômicas, né? Existia uma reciprocidade que se caracterizava pela solidariedade e acolhida de todos. Assim, o cristianismo propôs que a ordem patriarcal característica das casas naquela cultura fosse convertida pelo amor em uma ordem fraterna com participação ativa das mulheres e cuidado especial para com os membros mais fracos e pobres, né? A casa permitiu que o cristianismo primitivo se organizasse nas comunidades pequenas como poucas pessoas que se conheciam e compartilhavam a mesa da refeição. É aquilo que hoje nós chamamos de SEBs, pequenas comunidades, comunidades marianas, né? Ou setores. Então, tudo isso, pequenos grupos de pessoas reunidas em pequenas comunidades partilhavam da mesa e da refeição.
A credibilidade baseava-se na caridade, na fidelidade, no testemunho, a comunhão, a liturgia, no serviço dos ensinamentos dos apóstolos, que é a didaqué, né? Que é a didática de ensino, né? Que nós conhecemos, que, se não me engano, a didaqué é do ano 90, depois de Cristo. Então, é o primeiro catecismo que nos ensina a falar e a viver como cristãos. Depois, o número 3.2, que é de muito importante para a nossa vida e para a nossa comunidade, comunidade de comunidades, lembrando lá atrás o 5º capítulo de Documento de Aparecida, né? Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha. Como nós vamos ver aqui embaixo, DA, Documento de Aparecida. As pequenas comunidades eclesiais são ambientes propícios para a escuta da palavra de Deus, viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar o processo de formação continuada da fé, fortalecer o firme propósito do apostolado da sociedade de hoje. Então aqui nós encontramos o Documento de Aparecida, número 309, Atos 2, 42, 47, depois o 4, 32, 37. Então, o que encontramos aqui? Né? Tendo a missão como eixo fundamental, essas comunidades são configuradas como casa da palavra, do pão, da caridade e da missão, lugar da iniciação à vida cristã e do compromisso com os pobres, né? Evangelho Gáudio, da abertura aos mais jovens, do anúncio do evangelho, da família e do cuidado da casa comum, Laudato Si. Desse modo, tornam-se comunidades de portas abertas para acolher a todos e para sair ao encontro das pessoas em suas realidades, atuando como sal da terra e luz do mundo. O que eu acho muito bonito desse ponto 3.2, né, comunidade de comunidades, 3.2, o número 83, é exatamente isso. É sair e acolher a todos, ir ao encontro em suas realidades, né? Eu tenho que ir na realidade que a pessoa se encontra, não querer trazer a pessoa à minha realidade. Esse daí é um erro que nós cometemos muito comumente, querer converter a pessoa antes de trazê-la ou antes de visitá-la, né? Eu tenho que ir ao encontro dela na realidade dela. Se ela está numa realidade de adultério, eu tenho que ir na realidade dela. Se ela está numa realidade de segunda união, eu tenho que entrar na realidade dela. Se ela está numa realidade de pecado, eu preciso entrar na realidade dela, e não julgá-la e tentar trazê-la sem um prévio conhecimento do que aquela pessoa vive ou passa, né? Depois, as pequenas comunidades de portas abertas para acolher, prontas para entrar e sair, têm a missão e eixo fundamental configuradas. Palavra do pão, caridade, como eu acabei de dizer agora, documento 100 da CNBB, da missão, lugar de iniciação cristã, documento 107 da CNBB também, e compromisso com os pobres da Evangelho Gáudio e da abertura aos jovens do anúncio do Evangelho da família e do cuidado da casa comum, na Laudato Si. Eu aconselho você no final do vídeo, lá nós vamos ter uma listagem, né, com todas as abreviações, para que eu não precise ficar aqui, né, explicando cada documento. Então lá você vai encontrar no último slide, quando eu apresentar o vídeo, todas as abreviaturas. Você pode fazer uma pausa e lá você encontra o significado de cada uma dessas referências. Depois nós encontramos, conforme o documento de Aparecida, o número 179, pequenas comunidades eclesiais missionárias que se formam em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, aldeias e grupos por afinidade. Devem configurar uma verdadeira rede em comunhão com a igreja. São compostas por pessoas que vencem o anonimato e a solidão, que se reúnem movidas pela fé em Jesus Cristo para a escuta da palavra, buscando luzes para viver a fé cristã, né? Então, é da diretriz geral da ação evangelizadora de 2015 a 2019, né? O número 57, o documento de Aparecida, 170 a 200 e o 278.
A participação na mesma celebração da Eucaristia, juntamente com outras comunidades, constitui a expressão privilegiada da comunhão com a igreja local. Por isso, nós encontramos lá o número 85, dizendo assim: a participação na celebração da Eucaristia, juntamente com outras comunidades, constitui a expressão privilegiada da comunhão com a igreja local. Em torno da mesa eucarística manifestam-se, fortalecem-se os vínculos de fraternidade que há entre várias comunidades, evitando-se assim o risco de isolamento. A partilha eucarística se torna o ponto referente para o conhecimento recíproco, para a colaboração em projetos comuns, para o compromisso missionário e para a sociedade e a serviço da sociedade. O que nós entendemos aqui? Nós temos comunidades, aqui também é tratado a nós como comunidades, mas nós podemos também tratarmos como pastoral. Pastorais, movimentos, serviços, ministérios. Cada pastoral, cada serviço, cada ministério, cada pequena comunidade, cada capela, né, por que não dizermos assim, cada acampamento, assentamento nosso, que constitui capelas, comunidades, elas se reúnem à mesa no altar, né? Embora existam pastorais, movimentos, serviços e ministérios, é na celebração da palavra que tudo se encaixa, né? É para o mesmo altar que tudo flui. Então flui a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, né? O pão da palavra e o pão eucarístico. Então tudo flui para lá, né? E lá o nosso compromisso missionário é para o serviço à sociedade. Por que eu não digo só comunidade? Eu digo a sociedade, porque a sociedade ela converge para muitas comunidades, né? Comunidades católicas, evangélicas, espíritas, não católicas, comunidades de pessoas que não creem em Deus, e a sociedade ela compreende tudo isso. E a igreja ela está centralizada numa sociedade, sendo uma comunidade. Então ela tem que se encontrar dentro da comunidade local para depois se encontrar dentro da sociedade da qual ela faz parte. No meu caso, aqui, minha paróquia, Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Teodoro de Sampaio, limitando o seu espaço de ação evangelizadora ao meu serviço pastoral, a minha paróquia, né? O meu vizinho de paróquia tem que limitar o serviço pastoral dele à paróquia dele, e assim cada um de nós teremos o nosso serviço pastoral. Depois, a igreja, nas casas, tem a coordenação indispensável de cristãos leigos e leigas, né? É nas pequenas comunidades que nós encontramos o maior de todos os sentimentos de pertença. Entrar e perceber o papel do leigo como colaborador, prestando um serviço eclesial, um ministério, como diz Romanos 16, 3, 5 e o documento da CNBB número 62. Depois nós encontramos um convite à comunidade de comunidades do 3.2, né? Um convite de comunidade, o 3.2, que vai trazer para nós a seguinte fala, né? Deixa eu me situar aqui no Evangelho, do número 81 ao número 87. Nesse contexto, o ministro ordenado há de ser cuidador e animador das comunidades eclesiais e missionárias. Ele é o animador, né? Mas não deve tomar o papel do leigo na visão eclesial daquela pequena comunidade. Ela precisa ser coordenada por alguém que esteja naquela comunidade para que compreenda, né? Que a partir do encontro com a palavra da experiência de vida fraterna, na comunidade as pessoas são introduzidas no processo da iniciação cristã. A palavra de Deus e iniciação à vida cristã estão intimamente ligadas, então elas caminham intimamente ligadas. Uma não pode ocorrer sem a outra, né? Então, iniciação cristã e vida cristã
palavra de Deus precisa estar ali legitimamente ligadas. As etapas do processo: o querigma, o catecumenato, a purificação, a iluminação e a mistagogia. Conforme o documento de Aparecida, número 179, as pequenas comunidades eclesiais missionárias que se formam em ruas, condomínios, aglomerados, como nós já vimos isso. A participação na mesma celebração eucarística, juntamente com outras comunidades, constitui a expressão privilegiada da comunhão da igreja local. A igreja nas casas tem a coordenação indispensável dos leigos, como nós já falamos, e a predominância de mulheres, que são colaboradoras prestando um serviço eclesial nesse ministério. É a função do ministro ordenado, como nós vimos agora há pouco, a função de cuidar, de animar das comunidades missionárias, promotor da unidade entre todos, visando a descentralização, garantindo a comunhão entre os diversos grupos, movimentos, serviços, ministérios e pastorais. Compreender missionariamente que é um ministro em movimento, visitador e animador das pequenas comunidades, os diversos ministérios trabalhando em comunhão com os conselhos pastoral e econômico. Então, cabe aqui dizer muito claramente o que são os dois conselhos. O conselho pastoral, que nós chamamos de CPP, é um conselho de pastoral, define o conjunto de pastorais que serão realizadas a cada ano, e o padre é o presidente dele e traz, através das propostas apresentadas pelas pastorais no calendário, mensalmente ou bimestralmente ou anualmente, como nos fala o documento, né, que nós façamos uma reunião ou várias reuniões para trabalharmos, né, e passarmos as orientações. Então, o Conselho Pastoral ele não tem uma função administrativa, ele tem uma função pastoral, como o próprio nome já diz. E o CAEP, né, o Conselho Econômico, ele é trazido aqui, né, no Catecismo, no Código de Direito Canônico, por isso nós encontramos esse SIC, né, Codex Iuris Canonici. Ele sempre é citado em latim. Uma coisa que o povo aprendeu a citar no português, o Catecismo da Igreja Católica. Então isso aqui confunde, né? O Catecismo da Igreja Católica se abrevia corretamente como SEC, Catecismus Ecclesiae Catholic. E aqui nós encontramos o Codice Iuris Canonici, né, do latim, o Código de Direito Canônico. Então ele fala que o Conselho Pastoral e o Conselho Econômico precisa ser administrado pelo padre, com o padre, pelo padre, com os leigos, né, trabalhando em comunhão com os conselhos, né, não pode caminhar sozinho, precisa caminhar em comunhão com os conselhos. Depois o 3.2.1, que é pilar da palavra, iniciação à vida cristã, animação bíblica. Os Atos dos Apóstolos relatam a comunidade como um trabalho, né, como um trabalho que garante a cada um de nós a casa como seu lugar característico de reunião, ajuda mútua, fortalecimento, vivência missionária. Nela os cristãos ouviam junto a palavra e por esta, iluminados, procuravam discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que a fé provém da escuta. Romanos 7,17, como nós encontramos aí. No caminho da experiência da fé, é Deus quem toma a iniciativa de comunicar seu desígnio salvífico de amor, cabendo ao ser humano acolher e responder ao dom de Deus. As pequenas comunidades são ambientes propícios de acolhida, né, como nós acabamos de ler agora. A palavra de Deus é iniciação à vida cristã, estão intimamente ligadas, uma não pode ocorrer sem a outra. Outro aspecto para formar discípulo missionário é aproximar a pessoa e a comunidade, né, as pessoas e as comunidades da leitura orante da palavra de Deus. A leitura orante é a Lexio Divina, né, leitura, oração, meditação e contemplação. Lex, Horácio, Meditatio, Contemplatio, né? Um tempo onde nós tiramos uma pequena porcentagem
de parcela do nosso dia para essa leitura orante. Tomar uma perícope e, a partir daquela perícope, daquele texto, meditar a palavra de Deus. É importante também o encontro com a palavra, que numa vida é e dá sentido ao seguir e agir de quem é cristão. Então, a palavra que muda a vida e dá sentido ao seguir, ao agir de quem é cristão. A palavra de Deus dá sentido. É uma pergunta que eu sempre faço. Que palavra nós estamos ouvindo? Né? O 3.2.2, o pilar do pão, liturgia e espiritualidade. Nós nunca podemos entrar numa espiritualidade se nós não caminharmos com o Atos dos Apóstolos 2:42. Eles eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Então, entre os primeiros cristãos havia muito a comunhão, se expressava na celebração da Eucaristia, que não era da forma que nós conhecemos hoje, era bem rudimentar, né? De fato, se celebrava o alimento, por isso, em várias oportunidades, nós ouvimos a palavra de Deus, sobretudo São Paulo, nos falando que não é justo que alguém leve algo e se alimente daquilo, e o outro que levou algo inferior se alimente daquilo, mas que tudo seja para todos. Então nós encontramos entre os primeiros cristãos a comunhão. A comunhão se expressava principalmente na celebração eucarística, vínculo anteriores e posteriores à Eucaristia suscitavam partilha das dificuldades do cotidiano e o compromisso com o reino de Deus. Os membros da igreja nas casas eram instruídos a assimilar que a celebração comum da ceia do Senhor demandava a comunhão de todos com o corpo e o sangue de Cristo. A celebração eucarística, a memória do sacrifício do Senhor, alimentava a esperança do mundo que há de vir. Essa realidade implicava em trilhar o caminho pascal para viver no mundo sem ser do mundo. João 17, 14, 16. A comunidade de fé cultiva uma vida de oração enraizada na palavra, tomam consciência de que são colaboradores de Deus na missão e encorajados ao sair ao encontro do outro. Sairmos ao encontro do outro, praticando a misericórdia. Lembrando que essa palavra aqui, cor, é coração, né? Cordes é coração, misericórdia é perdão de coração, é sofrer de coração, né? Por isso a oração dos discípulos missionários de Jesus Cristo deve ser a expressão da espiritualidade do seu segmento. Como outrora, é preciso renovar constantemente o mesmo pedido ao Senhor: ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Só assim é possível sair do egoísmo e de uma experiência religiosa fechada sobre si mesma. Orar, antes de ser resultado de um esforço humano, é uma ação do Espírito em nós, abrindo espaço para chamar a Deus de Pai. É o abandono das mãos de Deus, dirigindo-se a Ele com simplicidade. Então aqui nós encontramos esse convite, esse chamado. Por isso, na pastoral, é preciso superar a ideia de que agir já é uma forma de oração, né? Agir nem sempre é uma forma de oração. Agir significa que nós estamos fazendo algo humano, né? O orar e o agir precisam estar interligados. Oração, orar e agir, orar e ação, né? Precisam compreender os dois. Por isso nós encontramos aqui a espiritualidade cristã se traz na busca da santidade, favorece e alimenta o jeito de ser igreja. Jesus deseja uma igreja servidora, samaritana, pobre com os pobres e santos como são exemplos. Depois, o Senhor convida a uma vida de pobreza e santidade. Segmento, palavra, depois de segmento e palavra, discipulado, depois do discipulado, pobreza, santidade. Os santos e beatos do Brasil são modelos de ação misericordiosa, ativa de quem, movido de compaixão, coloca-se em saída e vai ao encontro do outro. Na experiência de fé da comunidade cristã, piedade popular, há de se valorizar a comunidade na sua pureza e suas expressões, com força ou como força evangelizadora.
Por exemplo, agora que nós celebramos em junho, né? São Pedro, São João, São Paulo, Santo Antônio, que celebramos dia 13, né? As procissões, as religiosidades. No Brasil, muito comum a visitação ao Santuário de Aparecida, do Divino Pai Eterno, Círio de Nazaré. Então, são espiritualidades comunitárias, né? Comunitárias. E nessa experiência não cabe, mas merece atenção, para não instrumentalizar de modo intimista, consumista e imediatista. Enquanto casa de comunhão, a comunidade é chamada a celebrar frequentemente o perdão e a misericórdia do Senhor. A igreja não é uma comunidade de perfeitos, mas de pecadores, perdoados e em busca de perdão. Mateus 9, 13. Então, lembrando, não somos perfeitos, somos pecadores que buscam o perdão, que são perdoados e constantemente buscam o perdão. Errou, pecou, não se deixar marcar pelo pecado, mas ter a marca da caridade, trazendo sempre nós, né, esse terceiro pilar, o pilar da caridade, serviço à vida plena. Então nós encontramos o número 103, que diz assim: a igreja reza em sua liturgia dirigindo-se ao Pai, recordando que Jesus sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Igualmente suplica: dá-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que o exemplo de Cristo e, seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a Ele, nas questões sociais e na questão religiosa, como diz o documento lá no número 104. Questão social, a defesa da vida, o desafio ecológico da atual cultura urbana, a globalização, têm que ser enfrentados pelas nossas comunidades e também pela igreja particular, a diocese, em nível local, na paróquia, regional e nacional. Então é muito maior, né? Muito maior do que se pensa. Anunciando somente e contemplando o mundo com os olhos de Deus, é possível perceber e acolher os gritos que emergem das várias faces da pobreza e da agonia da criação, como eu dizia agora há pouco. A igreja reza, dirigindo-se ao Pai, conforme eu acabei de ler o texto, né? Questões sociais, defesa da vida, desafio ecológico, tem que ser enfrentado pelas comunidades e também pelas igrejas particulares. A igreja anuncia o Evangelho da Paz, né? Efésios 6,15, que é Jesus Cristo, mas não significa ignorar, deixar de enfrentar o desafio da violência pelas injustiças sociais, tarefa profética que exige ação e denúncia e anúncio. Exatamente o evangelho desse final de semana, né, do 12º domingo do tempo comum, né, como nos ensina o próprio evangelista: não tenhais medo, né, daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, tenhais medo daquele que pode matar o corpo e a alma. Então, os nossos desafios continuam os mesmos: levar o evangelho, levar a ação pastoral, levar o movimento, levar a vida em trabalho, em questão trabalho, como nós encontramos aqui, um trabalho humano que é uma chave, provavelmente a chave essencial de toda a questão social. Então nós encontramos aqui uma evangelização no mundo urbano que não pode prescindir da questão do trabalho. A caridade, né, se expressa no empenho, atuação política dos cristãos e das comunidades eclesiais. Como eu sempre digo, eu não sou partidarista, eu não tenho partido, eu não tenho preferência por político, mas eu preciso, enquanto cristão, defender a nossa comunidade eclesial na política, na polis, né? Eu sou formado nisso, eu tenho formação em política, né? Não em politicagem, em política, né? Sou formado, mestre, graduado em política, né? Tenho
esse conhecimento de falar de política e não de politicagem. Então ela deve animar a existência dos fiéis leigos à sua atividade política, vivida como caridade social. A política está em favor da sociedade. Isso nós já entendemos lá desde os romanos, quando criaram o Senado, né? E quando criaram o iuris romani, né? O direito romano. O Papa Francisco insiste que deseja uma igreja pobre para os pobres, Evangelii Gaudium, número 198. E todos os cristãos devem buscar uma vida simples, austera, livre do consumismo, solidária, capaz de partilhar os bens. Ser pobre de coração, isto é santidade. Depois, né, aqui o que eu havia dito, né, as siglas, né, nós vamos encerrando já a nossa fala. Recomendo todos. É um documento barato, gente. Deve custar, o preço que nós vendemos ele é R$15, tá? Deve estar mais ou menos esse preço. Recomendo a pastorais, movimentos, serviços, né, aos acólitos, aos coroinhas que estão estudando nesse tempo, aos catequistas. É muito bom, né, compreender quais são as diretrizes da nossa igreja, que geralmente a cada 5 anos, 4 anos são mudadas, né? Então aqui está, né, esse documento que é muito bom, né, muito objetivo, e já traz aqui, ó, na capa final, né, o objetivo geral, né? Então já traz o seu resumo, tá? Então encerramos a nossa catequese por hoje, fizemos a apresentação, né? Espero ter ajudado muito ou pouco, né? Nós temos aí 2 capítulos anteriores, temos esse, né, Igreja em Casa, que nós acabamos de ver, e depois nós temos o terceiro capítulo falando sobre essa igreja em casa, que deve ser, que deve acompanhar, né, nossa realidade eclesial de casa, de família, e nós temos, né, o último capítulo, que vai nos chamar exatamente a atenção para isso, né? Peço que se inscrevam no canal, o código de barras está aqui do lado, é só fazer a leitura com o seu código de code, né, da câmera, ela vai direcionar você para o YouTube. Você pode fazer a inscrição, você pode clicar no vídeo, né? Clicar no gostei, no like, e clicar também no sininho para que possa receber novas orientações, né? Quando tivermos algum vídeo, alguma fala do padre, ou algum comunicado, é através do Facebook que nós comunicamos. Deus abençoe cada um, Deus abençoe a todos, e que aprendamos um pouco sobre a nossa igreja em casa.